e para todos os públicos. Olá, sejam bem-vindos ao projeto Escola em Minha Casa, projeto de vidas. Eu sou o professor especialista Diogo Rogério Martins Ferreira e esta é nossa quinta aula de Geografia do 7º ano, cujo tema é Dinâmicas da População Brasileira, Crescimento e Distribuição. Vamos lá? Pessoal, trouxe aqui novamente a capa do nosso livro didático para lembrar de que quem tem é para fazer um bom uso, é para estudar, e de quem não tem, procure a sua escola, né, peça lá o seu livro, que com certeza você está ansioso, né, para estudar, ou não. Esse momento aqui eu vou usar também no começo da aula, para a gente estar falando um pouquinho também sobre estudo, o que é estudar, qual a importância dos estudos para a nossa vida, né? Muitas das vezes nós, professores, os pais de vocês, falam muito para vocês, pessoal, tem que estudar para ser alguma coisa na vida, não é isso, pessoal? E aí a gente manda, vamos estudar, está na hora de estudar, está na hora de assistir a aula. E aí o aluno, geralmente, né, o estudante fica irritado, eu não quero estudar, eu não quero assistir a aula, dá muito trabalho. É verdade, pessoal. Estudar é trabalho e dá trabalho. Então, a gente tem que entender que estudar é um hábito que a gente adquire, como o hábito de escovar os dentes. Todo dia você acorda e vai escovar os seus dentes, né? Alguém nasce, algum bebê nasce da barriga da mãe escovando os dentes todo dia? Não, né? Nasce até sem dente. Então, estudar é um hábito que a gente tem que adquirir. E é chato no começo, não é fácil, né? Então você todo dia tem que tirar um horário, um local e se dedicar aos estudos. E estudar, para que você adquira o hábito de estudar. E isso é todo dia você tem que fazer. Depois que você adquire o hábito de estudar, ninguém precisa lhe mandar estudar. Você sente a necessidade de estudar todos os dias. E estudar é um fator muito importante para a melhoria da qualidade de vida de uma população. Certo, pessoal? Aproveitando para falar sobre isso, nós vamos falar nesta aula sobre dinâmicas da população brasileira, crescimento e distribuição. Aqui no começo da aula, nós vamos começar falando sobre crescimento da população brasileira. Para iniciar a nossa aula, eu trouxe alguns questionamentos para vocês, né? Algumas questões problematizadoras. Primeiro, a população brasileira está aumentando ou diminuindo? Qual é a percepção que vocês têm da população? Está aumentando ou está diminuindo? A população do Brasil, a população do seu município. Segunda questão, como podemos determinar o crescimento ou a diminuição da população brasileira? Como que a gente pode determinar se a população está aumentando ou diminuindo? Qual é o critério? Como é feito esse cálculo? Terceira questão, quais as tendências da população brasileira? A tendência da população é continuar crescendo ou é de diminuir? E aí, refletiu sobre isso? Tentou responder? Se tentou, está no bom caminho, mesmo que tenha errado. Se não, se está cheio de dúvidas, também estamos no bom caminho, porque está refletindo sobre o assunto. Vamos responder essas questões? Vamos lá. Como é feito o cálculo do crescimento da população? O crescimento da população é medido por uma taxa chamada de crescimento natural ou vegetativo. O que é a taxa de crescimento natural? É a diferença entre os valores das taxas de natalidade e de mortalidade e mostra o aumento ou a diminuição da população em um período. Como nós vimos na aula anterior, pessoal. A taxa de natalidade vem da palavra Natal. O que a gente comemora no Natal? O nascimento do menino Jesus. Então, Natal tem a ver com nascimento. Daí o nome taxa de natalidade. Beleza? Captou? Então, essa é a taxa de natalidade. Outra taxa importante é a taxa de mortalidade. Mortalidade vem de mortal, de óbitos. O número de óbitos durante o período, geralmente, de um ano em um país. Então, o que é o crescimento natural ou vegetativo? Por exemplo, se a taxa de natalidade é maior que a taxa de mortalidade, a população está crescendo. Se a taxa de mortalidade é maior do que a de natalidade, a população está diminuindo. Essa é a taxa de crescimento vegetativo ou natural, né? E esse dado, essa taxa, ela não considera o fluxo de imigrantes, apenas as pessoas que nasceram ou faleceram na região estudada. E quais fatores influenciam o crescimento, né, ou a diminuição de uma população? O número de filhos, por exemplo. Tem países em que há uma tendência maior a ter filhos, outros países nem tanto, não é isso?
Expectativa de vida. Alguns países garantem melhores condições de vida para a sua população. A população vive mais, pode ter mais filhos, não que deva ter, né, ou que queira ter. Migrações influenciam muito a migração na formação de uma população, no crescimento ou na diminuição. Acesso à educação, saúde, moradia, alimentação. Se a pessoa se sente segura para ter um filho e esse filho vai ter acesso a condições dignas, ela vai ter filhos, não é isso? Tem a tendência de ter mais filhos. Outro fator que influencia a taxa de crescimento é natural, situação econômica e política. Se nós estamos numa situação econômica instável e as pessoas não têm previsão de conseguir um emprego ou de se manter, eles não vão querer ter filho. Se nós vivemos numa situação política em que a pessoa tem a sua liberdade política limitada, ela também vai ter uma forte tendência para não querer ter filhos, certo? E aspectos culturais. Existem povos que querem ter mais filhos, outros não. Por exemplo, os japoneses. Os japoneses, a taxa de natalidade do Japão por ano é de 0,5%. Quem é professor? Cada um só tem meio filho? Não. Quer dizer que só metade da população japonesa quer ter filho, a outra metade não quer ter. Não é porque não pode, não é porque não tem boas condições, não quer ter filhos. Isso é muito comum nos países de capitalismo avançado, desenvolvido. A população não quer ter mais filhos. E se tem, é só um. Certo? E eu trouxe uma imagem aqui para ilustrar a taxa de crescimento. Aí eu botei aí um gráfico de colunas, né, coloridos, e a seta aumentando, porque essa é a tendência, foi a tendência predominante no século XX do crescimento da população brasileira. E aí eu trouxe para vocês, para ilustrar essa ideia e para a gente refletir sobre a população brasileira, se ela está crescendo ou diminuindo. Eu trouxe duas imagens para vocês aqui, né? Uma imagem, a imagem 1, que está aqui acima, né? E a imagem 2, que é a imagem de baixo. E aí eu quero fazer algumas questões para vocês. Pessoal, em que ano cada uma dessas famílias foi retratada? A imagem 1, de que ano é? A imagem 2. Quais as diferenças entre a imagem 1 e a imagem 2? Qual é o número de filhos de cada família na imagem 1 e na imagem 2? E aí, olharam? Refletiram? Na imagem 1, de que período é? Ora, está preto e branco. Logo, não é muito atual, né? Hoje todo mundo tem um celular, tira uma foto, fica lindo, né? Na foto, se não ficar, a gente tem lá o Adobe Photoshop, tem um monte, um universo de programas para melhorar nisso e ficar muito bem no Instagram. A primeira imagem é do início do século XX, por volta de 1911, uma família nordestina. E a segunda imagem? A segunda imagem, abaixo, é uma imagem de 2018, uma família da região sudeste, São Paulo. Quais as diferenças? Primeiro, a imagem, na primeira imagem, quantos meninos tem na primeira imagem? Vamos contar? Hein, pessoal? Olha lá, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filhos por família. 8 meninos por família, né? Pai e a mãe. De tudo quanto é idade. Coisa boa, maravilhosa. Muitos irmãos. Ah, eu queria ter, né? Um monte de irmão. A segunda imagem de baixo. Quantos filhos tem? 1. E essa imagem, ela retrata muito o crescimento da população brasileira. Na primeira imagem do começo do século, essa era a média de filhos por família. Nas primeiras contagens gerais da população do Brasil. 8 filhos por família. Já, de acordo com o censo de 2010, a imagem que mais corresponde à família brasileira é a imagem de baixo. Aí a família brasileira, em média, de acordo com dados da última contagem geral da população, o censo, ela tem, em média, no máximo, 2 filhos por família. E aqui eu trago para vocês uma tabela, né? Para a gente fazer aquele nosso exercício que eu disse para vocês. A gente não pode sair da aula de geografia sem saber ler, interpretar mapas, gráficos, tabelas. Ok, pessoal? Muito bem. Qual é o título dessa tabela? Né? Só revendo, a tabela ela é composta por linhas e colunas. A linha está na vertical ou na horizontal? A coluna é vertical ou na horizontal? Vamos, o que é vertical e o que é horizontal? Aquela charada de novo, o que é? Que cai na vertical e corre mais ou menos na horizontal. O que é? Cai mais ou menos na vertical, corre mais ou menos na horizontal, é a chuva, pessoal. A gente chama em geografia de precipitação. A gente não diz assim, houve uma chuva, houve uma precipitação. Então a chuva ela cai na vertical, ela corre mais ou menos na horizontal. Então as colunas estão na vertical e as linhas estão na horizontal. Aí eu coloquei 2 setas aí para a gente não se perder. E o título de nossa tabela na primeira linha, qual é o título?
população brasileira de 1872 a 2018. Parou aí, professor? Por que? Alguém poderia me perguntar. Estou ouvindo aí, estou ouvindo você aí perguntando. Você mesmo, isso mesmo. Entendi sua pergunta. Por que, professor, de 1872 a 2018? Porque o primeiro censo brasileiro, a primeira contagem geral da população brasileira foi feita ainda durante o Brasil Império. Lembra a história do Brasil? O Brasil foi colônia, império e hoje é república, história política do Brasil. Então, a primeira contagem geral da população foi feita em 1872. Antes disso não havia censo, né? E o último censo foi de 2010. Então, por isso que está esses dados na tabela para medir o crescimento da população. Na primeira linha, o título, né? Na primeira coluna, o ano de 1872 até 2018. Na segunda coluna, total de habitantes. E na terceira coluna, taxa de crescimento. Nós não vamos fazer a leitura de todos, eu vou destacar alguns. No primeiro censo de 1872, o Brasil tinha 9.930.478 habitantes. A taxa de crescimento não aparece porque não houve censo anteriormente, então você não tem como comparar se aumentou ou se diminuiu. A partir de 1890, no segundo censo, a população brasileira já estava com 14.333.915 habitantes. Em relação ao último censo, a população cresceu 44,3%. E se nós observarmos essa tabela, a população vai crescendo cada vez mais. Em 1890 cresceu 44,3%, em 1900 21,6% e percebam, em 1920 a população cresceu 75,6%. Essa foi a maior taxa de crescimento da população brasileira desde o século passado. Alguém poderia me perguntar, esses alunos muito antenados, muito concentrados, interessados, agora me perguntaria o quê? Estou ouvindo, tem muitos. O que você perguntou? Por quê? Pessoal, em 1920 essa taxa de crescimento foi muito elevada devido à imigração. Com a abolição da escravidão em 1888, o governo central vai começar a estimular políticas de imigração, estimular o que a gente chamou de imigração livre, né? Então o governo central vai estimular a vida de imigrantes, principalmente italianos, alemães, mas veja, gente, tudo quanto é lugar do mundo. Italiano, alemão, japonês, chinês, libanês, teve imigração libanesa para o Maranhão também, certo? Então, o governo estimulou e em 1920 isso cresceu demais devido à imigração, certo? Percebam que a partir de 1920 a população continua crescendo, mas ela vai diminuir. E a partir de 1970, olhem lá, a partir de 1970, de acordo com o censo, o Brasil tinha 94.508.583 habitantes. A partir de 1970, a população brasileira vai começar a decrescer, diminuir. Podem perceber, 1970, 34,9%, 1980, 25,9%, 1991, 23,3%. Os dados do último censo, 2010, a população diminuiu, né? E o crescimento foi só de 12,3%. Então, pessoal, essa é a tendência da população brasileira. A população brasileira vem diminuindo. Respondemos outra pergunta. Mas aí surge outra questão, né? A partir do momento que a gente resolve uma questão, surgem novas questões. Então, pessoal, por que alguém poderia me perguntar a população começou a decrescer a partir de 1970? Isso por várias questões, né? Primeiro, diminuição da imigração. O número de imigrantes, se a gente for considerar os anos anteriores, desde a primeira contagem de 1872, a imigração foi muito menor, bem menor, né? E outra coisa, as famílias passaram a ter menos filhos. Olha aí, eu trouxe essa imagem para vocês. Segundo os dados do censo, tem essa primeira imagem à sua esquerda. Qual é a imagem à sua esquerda? Olha o papai ali no meio, com esse monte de menino em cima, não sei, gosta de estar pulando nas costas do papai. Aí está o papai ali. A mamãe está mais em cima, né? Quantos meninos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meninos. Certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meninos. Esses são dados do censo de 1960. Era a média de filhos por habitante em 1960. Ah, professor, quer dizer que todo mundo tinha. Meu avô não tinha. Alguém deve ter dito, não tinha 7. Ele teve foi 12. Pessoal, é uma média. Quer dizer que se a gente pega o número de famílias e o número de filhos e divide, a média é de 7 filhos por família.
né? Tem família que tem mais, tem família que tem menos. A minha família, por exemplo, de rosariense, minha mãe é rosariense, né? Meu avô teve 12, não é isso? Só gente bonita, linda, interessante, inteligente, tem que ser, né? E a segunda imagem, pessoal. Olha a segunda imagem à direita. Outra família linda, maravilhosa, tanto quanto a anterior, mas já não quer ter esse monte de filho. De acordo com dados do censo de 2010, a média de filhos por família no Brasil é no máximo 2. Ninguém quer ter mais esse monte de filho. Então, essa é a tendência da população brasileira, reduzir o número de filhos. Outros elementos que, né, a gente pode explicar a queda no número de filhos por família. Primeiro, expansão do modo de vida urbano. Pessoal, olha, quem vive na zona rural sabe, eu vivo, tenho parentes, vivi durante muito tempo na zona rural. Na zona rural, as pessoas assim, olha, vocês vivem num bom lugar na zona rural, você planta suas linhas de mandioca, suas linhas de milho, a melancia, na verdade, tem um rio, você pesca, não é isso? Então, assim, o custo, assim, de vida, assim, a alimentação é menor. Mas quando você se muda para uma cidade, tudo você compra, tudo é comprado. Então, a expansão do modo de vida urbano, da vida urbana, vem desestimulando as pessoas a ter filhos, né? A vida na cidade, a preocupação com a segurança pública, a violência urbana e tantos problemas que a gente tem nas grandes cidades desestimulam as pessoas a ter filhos. Aí eu mostro a imagem para você. Esse monte de gente aí, olha essa imagem aí. Esse monte de gente nessa cidade com um monte de prédio para tudo quanto é lado. Tem nenhuma manga para a gente comer com farinha. Não é isso, pessoal? Derrubar lá da mangueira, comer com farinha no final da tarde. Tem que comprar a manga, né? Certo? Outros elementos que vêm desestimulando as famílias a ter filhos, pessoal, é o acesso a informações e a métodos contraceptivos. Métodos para evitar gravidez. Então as pessoas nas cidades, elas têm mais acesso às informações e elas conhecem várias maneiras de evitar ter filhos. E tem menos filhos. E um outro elemento importante é a inserção da mulher no mercado de trabalho. Então, essa mulher que tem acesso ao mercado de trabalho, que trabalha, ela não tem mais interesse em ter tantos filhos. Porque isso só vai aumentar a jornada de trabalho feminina. E aí vai acontecer aquilo que acontece, né, com a mulher, que tem uma jornada tripla. Ela trabalha, fora ela cuida da casa, ela cuida do filho e ainda tem que estudar para arrumar um emprego melhor, porque senão nunca progride na vida. E aí ela tem uma jornada tripla, né? Então ela não tem mais interesse em ter tantos filhos. Não é isso? Acesso da mulher ao mercado de trabalho. E a distribuição da população brasileira? Né? Sobre a distribuição, dinâmicas da população brasileira, distribuição. Algumas questões para a gente refletir. Como está distribuída a população brasileira pelo território nacional? Quais os fatores determinam a distribuição da população pelo território? Né? Qual é a densidade demográfica ou população relativa do Brasil? O que, professor? Complicou tudo. Eu sei, complicou, mas o nosso objetivo aqui é explicar. Não é isso para isso que nós estamos aqui? Então vamos lá, responder essas questões. E aí, para falar sobre a distribuição da população brasileira, né, eu trouxe assim, primeiro, esse mapa, leitura e interpretação de mapa, mas eu trouxe algumas questões. Vamos primeiro para as questões aqui. A população brasileira ela está distribuída de forma homogênea no espaço brasileiro? Tá? A população está distribuída por igual no território nacional? Sim ou não? Quais as áreas do território nacional concentram a maior parte da população brasileira? Aonde que está mais concentrada a população brasileira? Vamos começar a responder essas questões lendo e interpretando esse mapa. Vamos lá. Qual é o título deste mapa? Densidade demográfica. Densidade demográfica. Ele é do censo, dados do censo de 2010. Qual é a legenda do mapa? A legenda vai desde a cor amarela. E o que quer dizer a cor amarela? A amarela quer dizer que nessas regiões que estão pintadas de amarelo, vivem menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Se a gente pegasse cada quilômetro quadrado e distribuísse a população daquele estado, menos de 1 por habitante por quilômetro quadrado. E as regiões em marrom, né, com mais escuras? Aquelas regiões, no caso marrom, que tem mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Observem, nesse mapa, onde está concentrada a população brasileira? Predominante próximo ao litoral, próximo ao Oceano Atlântico. E a menor
parte da população brasileira está no interior, no continente, no interior do continente. Alguém poderia me perguntar, por que, professor? Vamos responder essa questão. Mas antes, vamos refletir sobre o que é a densidade demográfica, não é isso? Ou população relativa. O que é a densidade demográfica? A relação entre a população absoluta, total de habitantes de um país, e o tamanho do território. Isso é densidade demográfica. E aqui tem a contazinha lá, né? Como é que fica a densidade demográfica? Densidade demográfica é igual quando eu pego o total de habitantes de um lugar e divido pela área territorial. Olha a conta lá, vamos fazer a conta do Brasil. Assim, no caso brasileiro, temos, de acordo com dados de 2018, o Brasil tinha, em 2018, 208.494.900 habitantes, dividindo pelo território brasileiro, que é de 8.515.759 km², nós temos em média, se a gente pegasse o território brasileiro e dividisse pelo número de habitantes, nós teríamos em média 24,5 habitantes por quilômetro quadrado. De acordo com parâmetros internacionais, a densidade demográfica do Brasil é baixa. O Brasil é considerado um país pouco povoado, certo? Então a densidade demográfica do Brasil é baixa. E o porquê dessa concentração da população, dessa distribuição da população do território brasileiro? Primeiro, a maior concentração, vamos aí para o mapa, olha lá no mapa, olhando, densidade demográfica 2010. A maior concentração está no litoral, por quê? Pessoal, devido à formação do território brasileiro, a história do Brasil. Lembrem-se, com a chegada de Cabral, em 1500 ele veio de quê? De avião? De carroça? Ou ele veio de navio? De navio, pessoal. Ele veio de navio, logo ele desembarcou no litoral, logo a primeira parcela do território a ser ocupada foi o território próximo ao mar, ao oceano, próximo dos rios. Por isso, a maior parte da população brasileira está concentrada no litoral, lá é que estão as maiores cidades. Por quê? Porque nessas regiões é que foram desenvolvidas as primeiras atividades econômicas e as mais lucrativas, como a produção de cana-de-açúcar, de algodão, a produção de café. Eram as atividades econômicas mais lucrativas do período colonial e durante o Império. Então a população foi se concentrando no litoral. Lá que surgiram as primeiras cidades, né? E a população brasileira está concentrada em torno das capitais, em torno das cidades médias e grandes, que grande maioria estão no litoral e não no interior, no continente, interior no sentido de continente, longe do litoral. E a outra parte, e a região que tem a menor densidade demográfica, menor concentração populacional, é o interior do continente. Por quê? Também devido ao processo de colonização, pessoal. Então, a população ficou concentrada no litoral porque a economia do Brasil durante o período colonial e imperial era uma economia voltada para fora, para produção de produtos para exportação. A cana-de-açúcar era para exportação, o algodão era para exportação. Então as melhores terras, as terras mais valorizadas eram as terras próximas do litoral, porque era mais fácil você comercializar a produção. E as terras do interior do continente, elas não foram muito povoadas, né? Elas começaram a ser povoadas, sabe por quê? Pela primeira atividade econômica que contribuiu para o povoamento do interior do continente brasileiro, que foi a pecuária. Quem é, professor? O que é pecuária? Muitos alunos me perguntam. Pecuária é o nome bonito para aquela pessoa que cria gado. Aí quando você chegar a conhecer um criador de gado, você vai chamar ele de... Que ele chega, ele chama ele de pecuarista, não de criador de gado. Pecuarista, criação de gado. Pecuária vem de péculos, péculo, cabeça de gado. A pecuária, ela, a partir do mais ou menos por volta de 1705, 1710, a coroa portuguesa, ela proibiu a criação de gado no litoral brasileiro. Proibiu. Não podia criar gado a partir de 1705, 1710, próximo do litoral. Desculpem. Não podia criar gado próximo do litoral a partir de 1705, a partir de 1710. A coroa portuguesa, ela proibiu a criação de gado. Então o que os criadores fizeram? Tiveram que levar a boiada para o interior do continente, né? Para o continente. E aí começaram a ocupar o interior do território brasileiro, porque a pecuária era uma atividade econômica para garantir a alimentação dos produtores de cana-de-açúcar e de algodão. Ela não era uma atividade de exportação, não era uma atividade tão lucrativa quanto a
criação, cultivo de cana ou de algodão. Então, o gado, né, expandiu e ocupou, povoou o interior do território brasileiro. Outra atividade econômica importante para a ocupação do interior do território brasileiro foi a mineração. Lembram lá na aula do 7º ano, formação do território brasileiro? Então as bandeiras, elas expandiram o território brasileiro na medida em que elas, com a descoberta de metais preciosos, elas possibilitaram a ocupação de regiões como hoje é o estado de Minas Gerais, de Goiás, que se processou a ocupação do interior do território brasileiro. Outra atividade econômica que também garantiu essa ocupação, principalmente na Amazônia, foi as drogas do sertão. Lembram das drogas do sertão? O que era a droga do sertão? Baunilha, guaraná, noz moscada, gengibre, esses produtos que eram muito valorizados no comércio europeu porque não tinha geladeira, né? Então a comida estragava muito e esses alimentos disfarçavam o sabor desagradável do alimento estragado, então elas eram muito valorizadas. E com a expansão da coleta, do extrativismo das drogas do sertão, ocupou-se grande parte do interior da Amazônia. O certo é que o interior do continente, né, brasileiro, o interior do continente, o interior do território brasileiro, ele só vai ter realmente políticas de ocupação direcionadas a partir da década de 1960, com a construção de estradas, expansão da fronteira agrícola e a construção de Brasília. Construção de estradas, todo mundo sabe o que é. Expansão da fronteira agrícola foram políticas desenvolvidas pelo governo central para expandir, ocupar territórios no interior do continente e explorá-los economicamente, né? E a construção de Brasília, que contribuiu para a ocupação do interior do continente. Certo, pessoal? Então, pessoal, essa foi nossa aula sobre dinâmicas da população brasileira, crescimento e distribuição. Espero que tenham gostado. Estudem o livro, está tudo lá no nosso livro, aqui é só para reforçar. Estudem e vamos até a próxima.